A paz do Senhor, amados. Estamos com um atraso, houve um imprevisto, mas vamos dar sequência ao estudo que até aqui temos dado às terças-feiras, no Sermão do Monte. E estamos estudando o capítulo 6, exatamente do versículo 19 ao versículo 24. Está escrito, amados: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio, Senhor, e a oportunidade de estarmos outra vez aqui para ministrarmos e aprendermos também de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, abre o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra, ó Deus, guardada em nossos corações, possamos aplicá-la às nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Jesus disse no versículo 24 do capítulo 6, no final da leitura que nós acabamos de fazer: ninguém pode servir a dois senhores. Eu quero destacar a palavra servir. Essa palavra é um verbo, gramaticalmente, essa palavra é um verbo, e sendo verbo, indica ação. Então, essa palavra servir, ela está no campo da vontade, no campo da ação. O que nós fazemos, irmãos, o que nós fazemos é o resultado do que nós pensamos. O que nós fazemos é o resultado do que nós pensamos. O que determinará a nossa vida e o exercício da nossa vontade, o que vai determinar, é o que nós pensamos. E isso, então, é que determinará
onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? E resumindo isto que nós falamos, irmãos, esses tesouros terrestres, eles são poderosos. Terça-feira nós falamos sobre isso. Esses tesouros são tão poderosos que são capazes de dominar a personalidade, a nossa personalidade. Eles são tão poderosos que são capazes de dominar nosso coração, nossa mente, nossa vontade. Esses tesouros, claro, terrestres, eles são tão poderosos que são capazes de afetar o nosso espírito, a nossa alma e todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Então essas coisas, elas são um perigo, um forte perigo para nós. Que coisa, pastor? Os nossos tesouros, aquilo que nós depositamos na terra, e que nós já vimos que pode ser o meu cônjuge, pode ser o meu emprego, pode ser os meus pais, os meus filhos, pode ser ouro, prata, dinheiro, bens, de um modo geral. Nós vimos isto já há algum dia. Então nós não devemos esquecer, irmãos, nós não devemos esquecer a maneira como nós encaramos essas coisas. E a forma como nós encaramos essas coisas, que são os nossos tesouros, determina o nosso relacionamento com Deus. Eu vou amar tanto, vou me prender tanto, vou olhar tanto para aquele meu tesouro, aquele bem, aquilo que me prende, que o meu relacionamento com Deus pode estar prejudicado, pode ser prejudicado. Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós lemos, e vamos repetir: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Então ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e, por exemplo, as riquezas, os bens. Aí está uma impossibilidade. Não é possível nós amarmos os dois tesouros. Muito bem trabalhada a arte pelo nosso irmão João Marcos sobre esse estudo de hoje, onde ele destaca dois senhores. Então nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos servir a um ou servir ao outro. É impossível servir a dois senhores. Nós temos no Evangelho de Marcos, por exemplo, no versículo 12, Marcos, versículo 12, Marcos 12, versículo 30. Está escrito, 12:30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de
todas as suas forças. É uma exclusividade, é totalidade, não é parcialidade, não é 99%, 99,9%, não. Nós devemos amar o Senhor, assim como diz aqui a sua palavra, no capítulo 12, versículo 30 de Marcos. É uma exigência divina, que deve ser assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. No capítulo 10, versículo 37, voltando um pouco, versículo 37, 10, 37, nós vamos ler. Eles responderam: permite que Marcos versículo 37. Não, esta referência não está concordando com a citada anteriormente, em Marcos capítulo 12, versículo 30. O que nós estamos destacando é que Deus quer de nós que exclusividade, que o amemos somente a Ele. Não tem outro Deus, não tem outro Senhor. O nosso amor na vida espiritual é voltado exclusivamente para Deus. Se nós olharmos para os nossos tesouros, se é que depositamos tesouros aqui na terra, não devemos amar esses tesouros, porque devemos sim amar a Deus. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, acaso a luz, que tem outra versão, que em ti há, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, o homem que pensa que é piedoso, a pessoa que pensa que é piedosa, somente porque conversa a respeito de Deus, ou somente porque afirma acreditar em Deus, e os irmãos já devem ter ouvido isso, perguntar para qualquer um aí, você acredita em Deus? Diz que acredita.
Então, o homem que afirma desse jeito, afirmar por afirmar, que acredita em Deus, e isso porque uma vez ou outra ele frequenta uma igreja, frequenta um lugar de adoração, assiste a um culto, ocasionalmente ele assiste a um culto, mas na realidade essa pessoa está vivendo para determinadas coisas terrenas. Quão espessas são as trevas em que esse homem está vivendo? Não sei se os irmãos acompanharam uma pessoa que diz vagamente acreditar em Deus, ainda que ela ocasionalmente assista a um culto, mas é focada nas coisas terrenas. A Bíblia adverte: quão espessas são as trevas em que esse homem está vivendo. Parece que há uma luz dentro dele, porque ele diz acreditar em Deus, ele até vai na igreja, assiste a um culto ou qualquer outra liturgia aí, digamos, para nós entendermos aqui melhor, vamos falar de culto, mas ele está vivendo para as coisas terrenas, só acumula tesouros na terra. Para uma pessoa assim, esse versículo se adequa. Aí diz o Senhor: quão terríveis são então as trevas que esse homem está vivendo. Ele pensa que está bem, porque ele vai na igreja, uma vez ou outra, pensa que está bem, porque diz acreditar em Deus, mas, só acumula tesouros terrenos. É focado só nos bens materiais. Terça-feira nós recomendamos que os irmãos fizessem a leitura do segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 24 em diante. Para nós entendermos, é uma ilustração bíblica para nós entendermos como pode acontecer de alguém achar que ele tem luz, mas na verdade ele está mergulhado em trevas. Quando alguém pode viver o que diz esse versículo 22 do capítulo 6 de Mateus: caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão estas que tu estás mergulhado. Vamos buscar entender através desta passagem bíblica. Para chegarmos ao capítulo 17 do segundo livro dos Reis, e melhor entendermos essa história, vamos voltar um pouco nos acontecimentos.
Israel, ele era unificado, ele era apenas Israel. Só a nação de Israel. Saul, Davi, Salomão, tudo bem, só Israel, unido ali. Salomão, filho de Davi, os irmãos sabem que ele construiu o templo, pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria para ele e riqueza demais, e é o homem mais sábio até hoje que viveu sobre essa terra. E no final, Salomão se desviou, para nós entendermos melhor, se afastou dos caminhos do Senhor. E com o seu falecimento, houve então a divisão do reino, que era só um. O seu filho Roboão, o seu filho Jeroboão ficou com o reino do sul e Roboão com o reino do norte. O reino do norte ficou com as 10 tribos, entre as 10 tribos, Israel. Capital Samaria. E ficou sendo conhecido esse reino do norte como Samaria, porque era a cidade de destaque. E quando se falava em Israel, entendia-se as 10 tribos. Das 12, 10 ficaram no reino do norte. Bom, e o reino do sul, Judá e Benjamim, pequeno, mas com a capital em Jerusalém, com Jeroboão. Bom, o que aconteceu é que o reino do norte mergulhou na idolatria, no pecado, no paganismo, se perdeu adorando os deuses das outras nações, e os profetas anunciando, usados por Deus, Deus falando para eles se converterem, consertarem os seus caminhos, e eles nada. O reino do norte, Samaria. O que aconteceu é que não deram ouvido à palavra de Deus, e a Assíria chega agora onde nós marcamos o capítulo 17. A Assíria, depois de 3 anos de cerco a Samaria, invade então e leva cativos os samaritanos, o reino do norte, leva cativo, mas faz algo incrível. Eles levam uma parte para a Assíria e traz para o reino do norte, para Samaria. Os assírios trazem
uma parte dos povos que eles haviam conquistados. Até babilônicos foram para lá, para a Síria, para o Reino do Norte, para a Samaria. Então, misturou todo o povo de Samaria, do Reino do Norte, foi misturado com o que era israelitas, com as tribos, as 10 tribos que formavam o Reino do Norte. Vários povos foram levados para lá, para Samaria. E aí se davam com as mulheres samaritanas e já não nasciam mais judeus puros. Daí o conflito, a discussão entre judeus do sul e os samaritanos, judeus de Judá e os samaritanos de Samaria, os judeus de Samaria, porque os judeus de Judá diziam: vocês não são puros, vocês se misturaram aí com esse povo que veio aí todo. Bom, mas o que acontece? É que esse povo que veio para Samaria, irmãos, eles trouxeram todos os seus deuses e começaram a cultuar os seus deuses lá em Samaria. Os povos, gente da Babilônia, gente de Cuta, de Ava, de Amate, e assim vai. Então vários povos foram para lá com seus deuses. E algo impressionante aconteceu. Começaram a surgir leões que destruíam as propriedades, leões que destruíam as propriedades, até algumas pessoas foram consumidas por esses leões. Aí os assírios refletiram: isso está acontecendo porque nós não adoramos a divindade desse povo daqui, dessa terra. A divindade dos samaritanos, nós não estamos adorando. Vamos buscar sacerdotes que foram para o exílio, vamos trazer para ele tratar a respeito disso aqui no meio desse povo todo. E trouxeram os sacerdotes do exílio para instruir o povo. E os assírios, agora prestemos atenção, eles imaginavam que tudo haveria de correr bem dali por diante, porque eles estavam fazendo um agrado para Deus. Eles não queriam mais serem perturbados pelos leões, então vamos chamar aqui os sacerdotes para ensinar esse povo aí que não conseguiram nada, e está tudo bem, o Deus deles vai se acalmar, porque eles vão cantar, eles vão orar, fazer isso, mas só que eles estavam fazendo com interesse. E o que a Bíblia diz a respeito deles, desses povos? Essas nações teriam o Senhor, temiam o Senhor e serviam as próprias imagens de escultura. E povos, todos esses que foram lá para
para Samaria, os babilônicos, o povo de Cuta, de Ava, de Amate, eles temiam o Senhor por causa dos leões, mas eles estavam diante das imagens de escultura deles, adorando os deuses deles, conforme se vê aqui no versículo 41 desse capítulo 17. E essa situação, irmãos, nos deixa assim perplexos, nos deixa alarmados. Por quê? Nos deixa perplexos. Por que nos chama a atenção? Porque, atenção, irmãos, não é o que nós dizemos o que realmente importa. Não é o que nós dizemos o que realmente importa. O que importa são os nossos atos, o que nós fazemos. Um dia, conversando com um irmão, quando eles estavam decapitando cristãos lá no Oriente, no Irã precisamente, aí o irmão conversa comigo e diz: não, se fosse comigo, eu dizia assim: tu nega Jesus? Ele dizia: nego. Mas lá dentro do meu coração, eu não negava. Gente, nós sabemos que, nós falamos que o nosso coração está cheio. Eu falei então, em conversa com esse irmão, está falando que o coração está cheio. Mas aqui nesse caso, irmãos, nesse caso, é que nós estamos dizendo, é que o que importa é o que nós fazemos, nem tanto o que nós falamos, mas o que realmente importa é o que nós fazemos. Esse povo lá em Samaria, eles falavam, até temiam o Senhor, os povos que vieram, as nações que vieram, mas eles estavam fazendo culto, prestando culto para os seus deuses. O que importa é o que nós fazemos, bem mais do que o que nós falamos. Aí, outra vez, a Bíblia nos esclarece, a Bíblia nos ensina, nos orienta a respeito disso. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem sempre o que nós falamos é o que vale. Os nossos atos é que conferem. Em outras palavras, esse versículo 21, Senhor, nós não fizemos isto, o versículo 22, aliás, nós não falávamos em língua,
Senhor, nós não pregávamos o teu evangelho, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Não fizemos isto, Senhor, não fizemos aquilo, não fizemos mais aquilo. Aí Jesus responderá: eu nunca conheci a vocês, afaste-se de mim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós temos realmente feito a vontade de Deus? Nós temos feito de fato a vontade de Deus? A quem nós temos servido? A quem você está servindo? Você terá de estar servindo a Deus ou às riquezas, de uma maneira ou de outra. Ou serve-se a Deus ou serve-se a riquezas. Ou se serve a Deus ou não serve-se a Deus. Ou se ama a Deus como verdadeiramente Ele quer, totalidade, plenitude, exclusividade. Ou então os nossos bens, os nossos tesouros. Eu leio um livro que diz que esse é um dos piores insultos contra Deus. Qual? Trocá-lo por um tesouro terrestre, por exemplo, ou por qualquer outra coisa. Seria um dos piores insultos para Deus. Ele que deseja, repito, exclusividade. Ele que quer que nós o adoremos exclusivamente. Ele que não divide a sua glória com ninguém. É para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deixá-lo de mão para adorar outro Deus minúsculo, então, diz esse autor, é um insulto para Deus, e um pior dos insultos. Aí vem conta-se que, aliás, não é conta-se porque foi um fato isso, foi real. Um pregador, ele conta uma história verídica, que bem ilustra isso que nós estamos falando aqui. É a história de um fazendeiro, de um criador de gado. E esse criador de gado, esse fazendeiro muito alegre, cheio de alegria, ao entrar em casa, encontra a sua esposa e toda a família reunida para contar, e conta a melhor notícia que ele já havia recebido naqueles últimos dias. Ele estava muito feliz. É que a sua melhor vaca, a vaca mais bonita do seu rebanho,
havia dado luz a dois bezerros. Dois bezerros. Isto não é tão comum, mas aquela vaca valiosa dele, por certo os bezerros eram bonitos, também os filhos, as crias, haviam nascido então dois bezerros, ele estava muito alegre, um bezerro vermelho e outro bezerro branco, e ele continuou conversando com a família e disse: vocês querem saber de uma coisa? Eu senti no desejo, eu senti no meu coração que nós devemos dedicar um desses dois bezerros à obra de Deus. Eles vão ser criados juntos. O que um comer, o outro vai comer. E quando chegar no tempo certo, nós vamos vender um dos bezerros, ficaremos com o dinheiro, será nosso, e o outro bezerro, o seu valor, o que for apurado, vai então para a obra de Deus. Então a sua esposa lhe perguntou: qual dos dois bezerros você dedicou ao Senhor? Qual dos dois? O vermelho ou o branco? E o fazendeiro respondeu assim: não há necessidade de se falar nisso agora. Não há necessidade de nós nos preocuparmos com isso por enquanto. No tempo certo, nós faremos conforme eu disse. Vamos vender um que é para nós e o outro para a obra de Deus. E já perto dos bezerros completarem 1 ano de idade, o criador então entrou em casa triste, abatido, cabisbaixo, e todos quiseram saber o que havia acontecido. A sua esposa perguntou o que havia acontecido, e ele respondeu: eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês, uma má notícia. O bezerro do Senhor morreu. Mas você ainda não havia decidido qual dos dois bezerros seria consagrado ao Senhor? Disse a esposa, né? Ah, sim. Eu já havia desde o princípio decidido que o bezerro branco seria do Senhor. E foi exatamente o bezerro branco que morreu. O bezerro do Senhor morreu. Irmãos, é sempre o bezerro do Senhor que morre. Vamos refletir sobre isso. Quando o dinheiro escasseia, quando o dinheiro fica curto, a primeira coisa que nós retemos, que nós seguramos, sabe qual é? É a nossa contribuição para a obra de Deus. Essa é sempre a porção que se vai gastar, exatamente aquela que era separada para a obra de Deus. Digamos, o dízimo, ou a oferta. Essa palavra sempre talvez não esteja tão adequada aqui, mas se não sempre, uma vez por outra, isso pode acontecer.
Mas existem inúmeras outras coisas que recebem primazia, e as coisas de que realmente nós gostamos são as últimas das quais nós abrimos mão. Aí a palavra vem: não podeis servir a Deus e as riquezas. E essas coisas, irmãos, elas tendem a se colocar entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. E a nossa atitude para com essas coisas é que vai determinar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se nós voltarmos à ilustração dos dois bezerros vermelhos e branco, o vermelho e o branco, a atitude daquele Criador em fazer essa manobra, parece que ele estava pensando assim, seja lá qual fosse o golpe que ele iria dar lá adiante, sabe lá se realmente morreu um, ou se ele não fez por vender e dizer que morreu. Então o relacionamento desse homem com Deus é falho. Porque a nossa atitude em relação a as coisas que ficam entre nós e Deus, e que perturbam e que nos impede de adorar mesmo ao Senhor, essas coisas é que vai determinar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Chegando ao final, irmãos, o simples fato de nós acreditarmos em Deus e o chamarmos de Senhor, Senhor, pode ser o Senhor Jesus Cristo, não serve de prova, irmãos, de que nós estamos verdadeiramente o servindo. O fato apenas de eu verbalizar não é prova para que seja garantido de que nós estamos realmente servindo ao Senhor, ou então que nós reconhecemos a exigência da sua totalidade. Qual é a exigência da totalidade de Deus? É entregarmos totalmente a Ele, sem 0,5% de diferença, 100% totalmente a Ele. E qual é a lição que fica para nós, irmãos? A lição que fica para nós é o que Paulo escreve na sua segunda carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, que eu me examine a respeito disto, os irmãos também façam o seu autoexame a respeito disso. Esses dois senhores, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não tenhamos um outro Senhor, ou nada que venha se colocar entre nós e Deus para atrapalhar a nossa adoração. Amém. Meus queridos, nós vamos orar encerrando e também
orar pela irmã Rosimeire. A irmã Rosimeire não está bem, está internada, e nós, além de orarmos pela irmã Rosimeire, vamos estar orando pela sua família também, em particular pela irmã Vieira. Está precisando das nossas orações. Eu vou chamar aqui a pastora Loide para fazer essa oração, e já também orando, encerrando, que essa nossa oração não seja feita apenas só aqui, em casa, no nosso devocional, os nossos momentos com o Senhor, que nós estejamos apresentando a Deus esse desafio, né? Este caso. Nós temos tido notícias de Deus operar maravilhas, pessoas idosas sendo recuperadas, e eu creio que a irmã Rosimeire também, Deus vai resgatá-la do leito de enfermidade e trazê-la curada para casa. A paz do Senhor, amados. Nós vamos orar e convidamos também os irmãos que estão assistindo pela live que orem conosco. Coloquem o seu coração diante de Deus, suas orações, e vamos fazer um propósito de, durante toda esta semana, amados, estarmos orando pela nossa irmã e pelos demais enfermos. Nós convidamos quinta-feira vocês para estarem conosco aqui no trabalho de oração da igreja. Quinta-feira, 19h30, para fazermos também como temos feito já todas as quintas, um clamor pelos enfermos, pelo Brasil, pelo mundo. Amém? E hoje pela irmã Rosimeire. Ó Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus que não desampara, Pai. Tu estás conosco, Senhor, e nós sabemos também que as Tuas promessas, Pai, elas não morrem, Senhor, jamais. As Tuas promessas são vivas, Pai. Tu prometes estar conosco em cada momento. As Tuas misericórdias não têm fim, meu Deus. Ó Senhor, e por isso nós agora, Pai, intercedemos pelos Teus filhos e filhas, Senhor, por aqueles também que não Te conhecem e que estão nos leitos dos hospitais, Pai. Ó Deus, estende as Tuas mãos, Senhor. Visita agora, Pai, a Tua serva, a irmã Rosimeire. Deus, leva o bálsamo, Senhor. Põe a Tua mão, Tu que és o médico dos médicos, Deus. Sabemos que o Senhor está ali como um guarda, Pai, vigiando-a, cuidando dela, Pai. Quando o Senhor também dá ordem aos Teus anjos para protegerem de todo o mal, Senhor. Assim pedimos, Deus, que Tu estejas levando a restauração, a cura, nas UTIs, nas enfermarias, Deus, em cada hospital. Vai entrando, Deus, com a Tua mão santa e poderosa, Senhor. Vai dando altas, Senhor, naqueles leitos. Vai determinando a cura, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus é que nós clamamos, Deus, pela Tua filha Rosimeire, Senhor. E nessa corrente de intercessão, meu Pai, nós, Pai, aqui clamamos, Senhor, as Tuas misericórdias, Deus. As Tuas misericórdias não têm fim, Pai. Tu estás conosco, Deus. Assim pedimos também que o Senhor esteja sustentando a missionária Vieira, Pai, e toda a sua família, Deus. Todos os seus filhos, filhas, Senhor amado, todas as filhas da irmã Rosimeire, Pai, sustenta, Pai, a Tâmara, Senhor, sustenta a Patrícia, Deus, sustenta, Senhor, as suas netinhas, Deus, não que ninguém pare de crer, Senhor, que Tu és o Deus poderoso, Pai. Fortalece as Tuas filhas, renova a fé, renova o ânimo, Pai, renova o vigor. Ó Deus, assim nós clamamos, Senhor, e que toda a Tua igreja, Senhor, que é o Teu
corpo, Deus, possa também estar conosco dizendo amém, Pai. Amém, Pai, porque nós cremos, Senhor, que tudo Tu podes, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também capacita todas aquelas equipes de saúde que estão ali nos hospitais, Pai. Toda a equipe, Deus, que trabalha ali, Senhor, as pessoas que estão nos serviços gerais, as pessoas que estão na equipe de enfermagem, na equipe médica, os fisioterapeutas, Deus, dá sabedoria, dá entendimento, Deus, visita, Pai, seja também com a Tua serva, irmã Borginha, cuida dela, Pai, também ela está carecendo, Deus, que o Senhor a desperte, Senhor, também ali naquela internação, em nome de Jesus. Assim visita todos, Pai, todos, Senhor amado, todos que precisam, Senhor, de Ti, todos, Senhor, porque todos nós precisamos. Nos leva em paz aos nossos lares. Fica, Senhor, conosco durante esta semana, nos dá uma semana de vitórias, Pai, uma semana, Pai, de bênção, Senhor, uma semana, Pai, de obediência a Ti. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.